Mas aí quando em 64 o presidente da Alemanha veio ao Brasil... Sim. Como é que é o Helmut? Não, era o... Meu Deus. Era o... Pô, deu o que falar, né, esse cara? Não, mas esse até... Lübke. Heinrich Lübke. Não, eu achei que era outro. Aí eu disse pro doutor Wilson de Freitas Melo, né? Digo, doutor Wilson, acho que a gente tinha que ir lá fazer uma reportagem, né? Pô, o presidente alemão veio ao Brasil, né? Nós aqui de Blumenau não vamos fazer. É uma boa. Ele disse, olha, eu conheci o Adhemar de Barros na Suíça, então você vai a São Paulo e vai lá no PSP, procura o doutor Rui, que o doutor Rui arranja as coisas todas. Então, isso foi no dia 15 de abril de 1964. A Revolução aconteceu no dia 1º de abril. Eu desci no aeroporto lá de Congonhas, tudo lá, DOPS, aquela coisa, tudo. Eu não levei documento, nem carteira de identidade, nem coisa nenhuma. Digo, só no Brasil mesmo, né? Consegui sair... Né? Pegar um avião... Em plena Revolução. Sim. Aí depois fui no PSP, não consegui falar com o tal doutor Rui. Depois, mais tarde, lendo na Veja, na Alemanha, eu fui descobrir que o doutor Rui era uma mulher que era amante do Adhemar de Barros. Por que isso? Como assim? Ela que fazia as coisas todas, mas você não sabe com o doutor Rui ninguém conhecia o doutor Rui, ninguém falava com o doutor Rui, né? Mas era uma mulher. Mas não entendi ainda como é. Ela era amante do Adhemar de Barros, do governador. Esse doutor Rui ninguém via? Não, ninguém via. Tinha ali, eu não conseguia falar, tinha um assessor ali que ia lá dentro e falava com o doutor Rui, né? Ele disse que pode, já resolveu tudo. Caramba. Aí o Adhemar de Barros falava alemão, fluentemente. Sim. Aí eu fui lá, perto do meio-dia, fiz entrevista com ele, chegou a dona Leonor, que era a esposa dele mesmo, né? Conversamos, aquela coisa toda. Aí ele disse, olha, no meu carro não dá para você ir, mas eu vou falar com a aeronáutica aí para você na Kombi da aeronáutica. Para lá, porque era em Viracopos que desceu o avião do Lübke. E aí foi o que aconteceu, né? Fomos para Viracopos, eu fazia pergunta em português, o Adhemar de Barros perguntava em alemão e traduzia para o português, né? Foi o meu intérprete, o Adhemar de Barros, o governador do estado de São Paulo. Olha só. E no dia seguinte tinha a apresentação dele lá para os alemães no Clube Transatlântico, que é um clube de alemães. Eu fui lá também, né? Eu fui lá. E aí ele ia fazer o discurso, fui gravar o discurso. Aí uma hora ele parou e disse para mim, bitte geben Sie mir ein Glas Wasser. Mas Glas Wasser, isso eu entendi, né? Aí eu fui ali e disse, ele está pedindo água. Ele parou de falar. Enquanto não chegou água, ele não continuou, né? Fui lá, dei água para ele. E o pessoal da Deutsche Welle estava junto ali também. Aí vieram conversar comigo, né? Se eu tinha interesse, já acharam que eu era bom de alemão. Em trabalhar na seção brasileira da Deutsche Welle, na Alemanha, em Colônia. Poxa. E aí, o espírito já... Né? De novo, né? Cheguei em casa e disse, eu vou para lá em experiência, né? Conforme for, eu mando você vender tudo, aí você vai embora com as crianças. Porque eu tinha 2 filhos já, e ela estava esperando a terceira. Foi um trabalho, coitada, para chegar lá, né? Viajar com 3 pequenos, um na barriga e 2 pequenininhos. Sim, e na época... Tinha 2 anos e meio, o guri, a outra tinha 11 meses e ia nascer em janeiro. Sim, no caso, a tua esposa, ela era de casa, no caso? Ela é professora, mas aí quando também dava aula de música, deu aula no Pedro II de música também, e dava aula de acordeão no Carlos Gomes. Que legal. Mas aí quando nasceram as crianças, parou também de grampar. Né? E aí fui para a Alemanha, isso foi em abril, ele esteve ali. No dia 31 de julho eu estava embarcando para a Alemanha. Aí o doutor Wilson disse, Pimpão, Altair, não era Pimpão, Altair, nós temos aí crédito com a Paner, não quer, né? Aí paga para nós e voa com a Paner. Tinha o tal do voo da amizade, era via Portugal. Rapaz, o voo era para sair no dia 30, saiu no dia 31. Chegamos com pane lá no Recife, daí descemos na Ilha do Sal com pane, ficamos lá 6 horas, os caras consertando o avião. Chegamos em Lisboa, começou a rodar para acabar o combustível, né? Porque já, lá embaixo havia assim, bombeiro, ambulância, que estão se preparando para o acidente, né? Mas aí no fim, quando ele desceu, fez um cavalo de pau lá na pista. Travou uma roda, que disse, portuguesado, ai, Jesus. Aí o comandante mesmo, que eu já tinha conversado com ele lá, ele disse,
Eu nem sei como é que vocês vão com a gente ainda. Eles não temos manutenção em lugar nenhum, a gente tem que ir remendando as coisas. Jesus. Né? Aí eu cheguei lá, vi como é que era a Deutsche Welle e tal, vi o pessoal que trabalhava, digo, não vão me mandar embora, né? Aí mandei uma carta pra minha mulher, vai, vende tudo aí, vem embora, né? Mas não vem com a Panair, não, vem com a Lufthansa. Vem viva. Vem com a Lufthansa. Mas em seguidinha também o Castelo Branco acabou com a Panair. Estava todo endividado, o avião estava caindo aos pedaços. Né? Sim, sim. Isso que era, como é que ele falou? É o voo da amizade ali? Voo da amizade era o nome. É o voo da morte. Todo mundo se pegava nas mãos, né? Fazia amizade rapidinho. Amizade. Né? E aí, fiquei 12 anos na Deutsche Welle, né? Pô, que incrível. Poxa. Depois comecei a fazer traduções também. E foi ali, então, assim, tipo assim, foi na experiência mesmo para aprender o alemão? Eu tive aulas de alemão antes de ir com o professor Triweiler. Mas o professor Triweiler, ele era um homem muito católico, sabe? Ele era de comunhão diária. E aí ele me ensinou assim, eu cheguei lá, era capaz de ajudar a rezar a missa, mas não era capaz de pedir um rolo de papel higiênico, que não sabia como é que era. Tudo era com cunho religioso, né? Eu sabia tudo, Coisa de igreja eu sabia tudo. Então, contratamos aí uma professora, uma alemã que estudava francês, e ela do francês, ela sabia quando a gente estava falando uma coisa certa em português ou não, né? Correlata, né? Correlata. Entendi. E foi ótimo, né? Ficou amiga da gente, né? A Fraia. Isso lá na Alemanha, né? Na Alemanha, em Colônia. E como é que foi esse trabalho aí na Deutsche Welle, assim? Porque era fazer notícias do Brasil para a Alemanha, é isso? Não, era assim, não. Era da Alemanha para o Brasil. Entendi. Notícias, programa. Depois eu fazia até um programa chamado Visitando a Alemanha, que daí ia nas cidades e fazia levantamento que tinha e tal, aquela coisa, fazia um programa, né? Que legal. E aí, então, desde o começo foi um programa específico? E tinha outro programa que eu fazia que era Conversando com o Ouvinte, que daí era para responder as cartas. Vinham cartas, tinha também de Angola, de Moçambique, porque eles preferiam ouvir os programas do Brasil do que os de Portugal. Porque tinha 2 programas em português, né? Tinha em português para Portugal e programa em português para o Brasil. Mas os africanos preferiam o do português do Brasil. É engraçado, porque até tinha o chefe da ação portuguesa lá, o Dr. Fernandes. Um dia, e a mulher dele falava também português, tal, mas ela era alemã. E aí, estávamos conversando assim, ela disse, mas ele fala bonito. Ele fala bonito. Ele não gostava do português do marido, etc. Ele fala bonito. Coisa que marca, né? E foram quantos anos na Deutsche Welle? 12 anos. 12 anos, nossa. Teve alguma... E sempre foi nessa pegada, assim, digamos assim, turístico, cultural, de... Sim. Depois eu comecei a fazer traduções do alemão para o português. E aí comecei também a dublar filmes, né? Filmes geralmente para laboratório, né? Para BASF, para Bayer, para Höchst. E também alguns filmes engraçados, assim, que logo depois que eu cheguei, eles me chamaram em Hamburgo para fazer a locução de um... Porque daí o doutor Fernandes, que era lá do Bundespresseamt, do Departamento de Imprensa da Alemanha, indicou que me chamasse, que ele gostou da voz. E aí me chamaram e eu fui lá fazer a dublagem, a narração do filme da visita do Liebig ao Brasil. Olha aí que coincidência, outra coincidência. Poxa. Foi legal. Então isso foi... Depois, aí eu disse para minha mulher, mas quando o Carlos Eduardo fizer 15 anos, a gente volta para o Brasil. Essa foi a data limite? Pela minha mulher eu teria ficado lá, né? E minhas filhas também. Até hoje eu falei, para que a gente tinha que voltar? Mas é que as gurias, se casassem com o alemão, podiam assumir a cidadania alemã. Sim. Mas ele não, ele era brasileiro. Aí, se viesse para o Brasil, depois de estudar lá, chega aqui, não vale o diploma. O diploma tem que revalidar, aquele negócio todo. Aí, se casado com um alemão, não sei se a Alemanha ia gostar do Brasil, porque o alemão, ou ele chega aqui e adora o Brasil, porque é carnaval todo dia, né? Aquele carnaval eles fazem esculhambação também. Ou odeia, né? Volta correndo porque diz, não dá, isso é esculhambação. Muita bagunça. Muita bagunça.